tudo da minha pele, sendo que eu não mereço, dizendo que o meu corpo é um corpo estadual, E aí, galera do multiverso, uma boa noite, ou uma boa tarde, ou uma bom dia aí pra... Depende do seu universo, né? Aqui no meu universo está de noite, já passou um pouco da meia-noite e estamos aqui para mais um podcast aí semanal. É um podcast aí só pra desabafar, falar coisas aleatórias e... se você não quer perder tempo, então feche esse podcast, né? Talvez tenha outros podcasts aí, né, melhores, né, para vocês. Mas, pessoal, eu falo aqui um pouquinho da minha... Falo um pouco aqui da temperatura aqui do meu universo. Hoje foi calor, cara. Foi calor à tarde, mas agora à noite reduziu um pouco. Mas... a temperatura está diminuindo, choveu bastante, a temperatura diminuiu, deixa eu ver, tá uns 27 graus, cara, eu acho, nesse momento agora, dentro de casa aqui tá 29, mas fora deve estar menos, né? E a tendência é baixar aí até sábado, né? Sábado vai baixar bem mais. Talvez faça um friozinho que nem fez na semana passada, né? Só assim para melhorar as coisas mesmo, só assim mesmo. Aquele calor quase ninguém aguenta mesmo, cara. Esses últimos dias de calor que fez, esses últimos 2 dias de calor, cara, eu passei um pouco mal, eu passei um pouquinho mal. Aliás, modo de dizer, né, passar mal, mas eu fiquei, sabe quando tu fica com preguiça, tu passa o dia inteiro assim com preguiça, com cansaço. O verão pra mim é assim, cara, o verão pra mim é desse jeito mesmo, o verão não tem o que eu fazer, é desse jeito mesmo, né, e eu só tô esperando o inverno pra poder ficar produtivo, né? Uma pessoa produtiva e alegre, né? É a meta de vida aí de muita gente. Acho que o último podcast que eu fiz, acho que eu li um artigo ali, uma matéria aí de que a gente vai trabalhar por 60 anos, cara. Isso aí inclui nós também aí da geração Y, né? Os millennials. O pessoal da geração Z com certeza vai, e essa nova geração, que eu não sei qual é o nome, iGeneration, a geração iPhone, né? Não sei se entra no pessoal que tá nascendo hoje, né? Na galerinha que tá nascendo hoje. Mas, cara, eu já tô meio que me preparando aí pra trabalhar até uns 60 anos, 50, aliás, 60 e 70 anos, vamos dizer assim, né? Pois o meu pai trabalhou até os 60, eu acho, cara. Ele trabalhou até uns 65 no máximo, eu acho. 63 por aí. Eu acho que até uns 63 ele trabalhou, que eu lembro que ele ficou uma década aposentado, né? Ele já ficou uma década aposentado, um pouco mais de uma década aposentado, né? Então eu já tô me preparando para trabalhar até depois dos 60, né? Já tô tentando fazer uma formação para poder trabalhar, sabe? Poder ter mais ou menos uma garantia, alguma coisa que me garanta, sabe? E falando também
falando em emprego, cara. Aí só mais uma coisa, cara. Se eu ver que eu vou me ralar na aposentadoria, depois dos 60 anos, cara, eu vou ter que me matar, cara. Porque não vai ter solução depois dos 60 anos, cara. De crescimento de dinheiro, eu acredito que muito pouco, velho. Principalmente nesse futuro incerto aí que a gente tá. Mas, falando... Meu Deus do céu, velho. Mas falando em emprego, né, eu já quero fazer minha fortuna a partir de agora, né, pra descansar um pouco mais depois dos 60, né? E como eu tava falando de emprego, cara, não sei como é que é aí na cidade de vocês, cara. Aqui onde eu moro é horrível, cara. E entrevista de emprego, cara, aqui é uma sacanagem, cara. É uma sacanagem mesmo. E fui fazer uma entrevista de emprego esses dias, nessa semana, cara. Eu já percebi que a mulher meio que me enrolou nas semanas passadas, né? Ela já tem alguém ali pra colocar, então ela acabou me enrolando, né? Eu mandei currículo, tudo, ela só deu um bom dia e não respondeu mais. Aí depois eu dei um migué dizendo que falei lá com o local onde oferece o estágio e mandei novamente pra ela. E ela fez a entrevista comigo meio que na hora, sabe? Eu mandei tipo 11h30 por aí. Não, peraí, eu mandei cedo da manhã, acho que eu mandei umas 8 horas da manhã e ela respondeu lá pelas 11h30 por aí. E às 11h30, meio-dia por aí, ela respondeu querendo fazer uma entrevista na hora comigo, né? Eu não pensei, cara, eu era pra dizer, não, peraí, vamos agendar essa entrevista aí como se fosse uma pessoa normal, né? Não tem essa de sair correndo e tal, mas como eu já tava na rua, eu acabei saindo correndo, eu só troquei de roupa ali e fui lá, né? Aí eu cheguei lá no local, né, numa universidade, e não achava a mulher, ela não respondia nem nada. Aí eu falei com o pessoal da guarda, com o pessoal da recepção, né, e aí depois de um momento ela chegou, né, nem o pessoal da recepção conhecia ela mas o que eu queria falar, cara, é que na entrevista de emprego, cara, cara, essa pergunta, cara, que eles fazem é a pergunta que brocha totalmente, cara, a entrevista. Essa pergunta, cara, ela acaba totalmente com a entrevista, cara. Totalmente com a entrevista. Eu fui fazer a entrevista, né? Aí a gente foi se deslocar, a gente se deslocou até uma mesa lá, uma cantina, né? Uma cantina que tem lá dentro dessa universidade. E essa mulher aí que fez a entrevista, né, já pelo, assim, de início, cara, já pelo papo, o tom de voz, o modo que ela falou, aquele modo de teatral, sabe? Eu já percebi que ia ser furada, né? Quando a gente chegou próximo da mesa, ela fez aquela pergunta de diamante, né? Que é a pergunta que acaba totalmente com a entrevista, cara. Que é a pergunta: me conta mais, tu tem filho? Tu é casado? Eu fiquei meio que pensando, tá, eu encontrei ela num site de emprego ou no Badoo, sabe? Porque é uma veia feia. Era uma veia feia, né, que fez essa pergunta aí. E aí já acabou totalmente a entrevista, cara. Já desequilibrou totalmente a entrevista, né? Porque eu era a fim de falar do trabalho, né? Da função, o que ia ser feito lá no local. Mas ela veio com esse negócio de entrevistadora meia clássica, né? Se tem filho e é casado,
Não tem porquê. Esse tipo de pergunta é sacanagem, cara. É sacanagem fazer. E... Então, o que acontece, cara? Cara? Eu fiquei pensando, cara, que o ideal é tentar manipular, cara, a entrevista. As próximas entrevistas que eu tiver, que eu puder fazer, eu já vou fazer meio que um roteiro, já pensar ou escrever, se for online, né? Eu escrevo aqui o roteiro e vou lendo, né? Que assim fica bem mais fácil de manipular a entrevista para evitar esse tipo de pergunta e, sabe, e dar preferências a perguntas produtivas, né? Perguntas produtivas. E, bem, cara, eu percebi, aliás, antes de enviar o currículo, eu pesquisei quem era essa mulher, né? Ela é mulher acho que de um bombeiro, acho que aposentado, né? Ele tenente, acho que foi tenente-coronel dos bombeiros, né? Eu fiz uma série de buscas, cara. Fiz uma série de buscas ali, descobri onde mora e tal. E eu percebi que essa mulher, eu vi no currículo dela que ela é psicóloga, né? É psicóloga. E só pelo aquele modo teatral eu já percebi que ela é uma pessoa muito falsa, cara. Que é uma pessoa muito falsa. E que eu acho que era uma vaga de estágio, né? É uma vaga de estágio. Eles pagam um pouquinho mais do que uma vaga normal, né? Mas geralmente na minha cidade, quando eles pagam um pouquinho mais do que a vaga normal, do que o salário, do que o valor normal, assim, vamos dizer, entre uns R$1.000, por exemplo, quando eles pagam, sei lá, 1.200, é porque tem alguma coisa ruim tem ali, cara. É por isso que eles estão pagando um pouco mais. E eu acredito que eu me livrei de um negócio pesado, né? Porque eu percebi também eu percebi na conversa com ela que eles não gostam mesmo de pessoas certinhas, até porque eles trabalham numa câmara, vamos dizer, câmara de vereadores, sabe? Esse estágio foi para a Câmara de Vereadores e eu percebi na conversa que ela não gosta assim de pessoa meio certinha, né? E rola algumas coisas pesadas, algumas conversas pesadas lá, porque ela me disse para não... se eu fosse lá, não era para dar bola para as coisas que eles falam e tal, né? E isso é preocupante, cara, é preocupante. Assim, cara, eu odeio mesmo falar com pessoas falsas. Eu odeio me relacionar aí com pessoas falsas, eu odeio empregos com pessoas falsas, trabalhos ruins, né? E eu sou uma pessoa que não consigo ser falso, sabe? Uma hora ou outra essa pessoa iria se decepcionar comigo, iria se decepcionar comigo porque talvez ela tenha percebido também que eu não sou uma pessoa uma pessoa falsa de agradar ou de fazer alguma coisa do tipo, né? E eu acredito que essa semana eu escapei. Essa semana eu consegui escapar do emprego, né? Tô com o meu chá aqui do lado e percebi que eu acabei escapando mesmo, sabe? De alguma coisa ruim. O penúltimo emprego que eu consegui, cara, o penúltimo emprego que eu consegui eles pagavam um pouco mais, né? Só que eles quebraram totalmente o acordo
que eles tinham com a empresa que estava oferecendo o estágio, né? Eles quebraram o acordo e quiseram fazer meio que por fora, vamos dizer assim, né? Então eu já percebi que alguma coisa já ia acontecer, né? Então eles já começaram a mandar eu trabalhar no sábado, eu trabalhar uns horários a mais, né? E o pagamento também era tudo aos pedaços. E por último, eu lembro que por último eles começaram a meio que esquecer os pagamentos, sabe? Chegava no dia 10, por aí, eles diziam que esqueceram o pagamento, né? E quando apontou esse negócio aí de esquecer o pagamento, eu já me demiti, sabe? Eu já disse, que não dá. Aí eu só esperei o pagamento, eu tive que esperar o 13º, me pagar o 13º, porque eles não iriam me pagar, né? Eu estando fora da empresa, com certeza eles iam me dar um calote grande, então eu tive que esperar esse tempo todo, e assim que eles me pagaram o 13º, eu saí fora, né? Porque a coisa tava muito ruim. Eu já contei isso em outro podcast, né? Mas é isso mesmo, né, que acontece com a gente aí a gente que é do mercado de trabalho, né, que depende do mercado de trabalho, isso acontece mesmo, cara. E principalmente cidade pequena, cara. Aqui a cidade é muito pequena, velho, e é preocupante a situação das pessoas. É preocupante, assim, tu achar um emprego normal, vamos dizer assim, um emprego que seja bom, bom que eu digo que eles te tratem ali com educação, com respeito, que eles te paguem direitinho ali, que eles cumpram as normas e tu também, né? Isso é extremamente preocupante, velho. Então, galerinha, até pra trabalhar, cara, a gente tem que ver bem onde vai se meter, cara, porque a coisa não tá muito boa. Hoje em dia, qualquer pessoa, qualquer cara aí, qualquer mulher, qualquer um aí pode ser empresário. Qualquer cara, qualquer mulher aí pode ter uma formação, pessoalmente, tipo essa daí, como psicóloga. Deve ser um terror, cara, deve ser um terror essa mulher aí, deve adoecer mais ainda as pessoas. Não sei também se eu vou fazer alguma coisa falando sobre psicólogo, mas eu já vi muita gente, eu já vi até, acho que advogados acusando psicólogos de ser mais charlatães do que eles, sabe? E eu acredito que sim, cara, porque o psicólogo, ele vai... Tem uma série de coisas ali, né? Ele vai pegar o paciente, ele vai fazer tu ficar dependente dele, né? E o tratamento dele vai ser um negócio por meses ou até anos, cara. Uma coisa que às vezes tu pode resolver em um final de semana com algum coach, um coach sério, né? Que trabalhe com técnicas de psicólogos, né? A coach que estuda mesmo esse tipo de coisa. E outra também que eu já vi em fóruns aí o pessoal dizendo que, falando os absurdos que a psicóloga ou psicólogo falam pra ele, né? Dizendo que o problema é dele, sabe? Sei lá, um déficit de atenção, sabe? Um TDAH. Eu vi uma pessoa dizendo que a psicóloga chegou pra ele na primeira consulta e disse que o problema do TDAH, sabe? De não prestar atenção é dele, sabe? E ele tinha que controlar isso, alguma coisa do tipo, ela falou. E a gente pode ver que isso daí é um absurdo, cara. Um negócio totalmente absurdo, cara. A gente tá num mundo aí que as universidades estão distribuindo papéis, cara. Elas distribuem os papéis para pessoas nada qualificado. A maioria... Olha, cara, vamos dizer...
acho que menos de 1% que tá na faculdade é aquela pessoa nerd da área, sabe? Sabe aquela pessoa que respira as coisas da área, que pesquisa, que compra cursos, que compra livro, que tá sempre metido nas coisas que envolve o curso. A maioria não é, cara. A maioria tá ali só pra se formar, pegar o título dela e usar como status. Usar como status, cara. Usar como status. Sabe aqueles caras, sei lá, tipo, conde, não sei do que, sabe? A pessoa usa. Eu esqueci o nome desse. Eu esqueci o nome dessas palavras aí, né? Mas a pessoa usa isso hoje em dia, né? Tipo, eu sou um mestre, eu sou um doutor em psicologia. Ela usa o doutorado dela, sabe, como se fosse como se fosse um conde, sabe? Só que aquela pessoa, né, não tem humildade nenhuma. Ela sabe, assim, sabe, ele sabe somente naquela área, na direção daquela área que ela tá estudando, né? E muitas outras coisas que estão ao redor, ela não... uma coisa que eu percebi, até um professor aí da área de tecnologia, ele chegou se gabando que mexia há tantos anos em bancos de dados e que não sei o que. E... assim, por curiosidade mesmo, porque geralmente quando a gente acha outra pessoa inteligente, a gente começa a conversar, né, coisas do tipo, começa a conversar sobre coisas da tecnologia e ele não sabia, né, ele não conhecia outros bancos de dados que estavam ali em volta deles, ele não sabia, ele não conhecia as atualizações do banco de dados que estavam na cara, sabe, que... aliás, atualizados não, até porque o banco que eu falei com ele, eu vi há 6 anos atrás, eu descobri há 6 anos atrás. E o cara não sabia que existia. O cara não sabia que existia, né? E isso é extremamente preocupante, cara. E esse professor ainda dizia que... eu falei de um software da Microsoft, de um banco de dados da Microsoft, ele disse que não ia usar, que não sei o que. Só que eu disse pra ele que esse software da Microsoft é o mesmo outro que ele usa. E ele não teve resposta, né? Então, esse professor começou a me dar umas bicadas, né? Bicadas, eram indiretas, né? Até porque eu andava doente no ano passado, né? E eu chegava sempre meio que atrasado na aula dele, mas eu ia e ainda fazia os trabalhos e tirei A no final. Só que ele me decepcionou muito, porque eu achei que ele era um cara inteligente, mas não, cara, era só mais um diplomado, vamos dizer assim, né? Só que isso daí é nada, cara. Na parte de tecnologia, tu pode estudar as coisas fora, tu pode comprar um curso, pode testar em máquinas coisas que um psicólogo não pode. Essa mulher ou esses outros psicólogos que estão por aí, cara, eles vão testar essas coisas em ti, cara, e com certeza pode dar errado, cara. Porque o ser humano é outra coisa, cara. Tem que ter uma dedicação total, cara. E eu acredito, cara, que a psicologia, sim, é um curso que tem bastante anos, eu acho que tem 5 anos por aí, mas eu acho que eles deveriam fazer uma residência, cara, tipo uma residência pedagógica, uma residência médica, né, que se diz? Por alguns anos antes de largar eles no mercado, cara. Um negócio, fazer eles passar por um negócio obrigatório antes de largar esses caras no mercado, né? Porque tá complicado, cara, essa questão. Esses falsos
profissionais, cara. Esses diplomados. Então acho que era somente isso na semana. Deixa eu ver o que mais aconteceu comigo na semana. Eu estou mais em casa tranquilo, cansei muito essa semana. Agora tá entrando no final de semana, eu já tô bem mais tranquilo. Amanhã só tem uma aula para mim observar, né? E tem uma aula para observar. E vai ser bem tranquilo, cara. Vai ser extremamente bem tranquilo. Vai ser uma sexta muito legal. A turma que a gente pegou parece ser uma turma muito legal, velho. Só gente nerd que quer estudar, sabe? Só gente nerd que quer estudar, cara. E isso deixa a gente extremamente contente, cara. Muito legal. Da semana, cara, acho que não tem mais nada. Acho que uma dor no joelho que eu tava tendo aqui, de andar de bicicleta, fazer exercício, subir e descer escadas durante o dia todo. Mas essa dor aqui já desapareceu. Eu achei que eu ia ficar uns dias aí com essa dor no joelho, mas não. Eu também tenho que diminuir o açúcar. Vou ter que diminuir o açúcar. Eu andei tomando café com açúcar para poder revigorar, sabe? Colocar um vigor ali na energia, né? Porque eu fiz muita coisa durante a semana, né? E eu cansava, no meio do dia eu já cansava. E eu acabei tomando algumas xícaras com açúcar, cara, e isso afeta muito as nossas dobradiças, cara. Né? E por essa semana eu acho que vai ser extremamente bem tranquila, cara. Eu agradeço a todos aí que escutaram aí, você de qualquer multiverso, né? Agradeço muito, muito, muito a vocês aí. Qualquer novidade que eu tiver, eu vou colocar aqui em podcast, né? Então valeu, falou.